Rapaz, amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos falar sobre o relatório mensal do Pord 11. Vamos ver suas informações na ordem. E no final do vídeo, eu trago minha opinião barra conclusão. Sem mais delongas, vamos para o carta mensal do Pord 11, referente a janeiro de 2026. Ele traz algumas informações. Patrimônio líquido, 356 milhões. Cota patrimonial, R$ 9,55. Cota a mercado, R$ 8,21. Um PVP de 0,86. A duration de 3 anos. E o seu último dividendo foi 10 centavos por cota. Dá um dividend yield mensal de 1,22%, levando em consideração a cota no fechamento desse relatório. E um dividend yield dos últimos 12 meses de 14%. Vamos ver algumas informações na ordem. Vamos ver o preço, se está o mesmo preço do quando foi fechado o relatório. A cotação atual de R$ 8,25, que no relatório fechou a R$ 8,21. Um PVP de 0,86, dividend yield de 13,93, liquidez média diária de 828 mil, levando em consideração a média dos últimos 2 meses. Ele teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 23%. O IFIX subiu bastante nos últimos 12 meses. Ele também acompanhou um pouco essa. Seu portfólio tem 64% investido em CRI, 23% investido em caixa, 2% em debênture e 9,69% em fundo imobiliário. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que você se inscreva no canal. Se esse vídeo te trazer alguma informação relevante, ative as notificações, deixa o like e deixa o comentário sobre o Pord 11 ou até mesmo uma recomendação de conteúdo para o canal. Então vamos voltar para o relatório gerencial. Ele traz a distribuição de dividendos, nós já vimos 10 centavos por cota, é que ele destaca. Vale destacar que o fundo possui 0,07,5 por cota de infração acumulada ainda não distribuída. Essa aqui acredito eu que seja aquela infração acruada. Ele tem que fazer o giro da carteira, o giro dos CRIs no caso, para poder mudar para o resultado acumulado, assim distribuindo. Ele traz o panorama macro. Vou pular para o vídeo, não é muito grande. Comentário do gestor, aqui ele vai trazer sobre o fundo. Em janeiro e início de fevereiro, seguir uma estratégia de aquisição oportunística no mercado secundário. Então ele fez as aquisições no mercado secundário. Primeira, aquisição do CRI Anima a uma taxa de CDI mais 1,5. Então essa aquisição foi referente a 2,70% de exposição. Também comprou o CRI Rap Vida a uma taxa de PCA mais 10,5%. Também cerca de 2,17%. Também aumentou posição no CRI Patrimar a uma taxa média de CDI mais 2,9%. Então, as duas aquisições a CDI, nós vamos ver lá na frente que foi abaixo do CDI, da taxa média do fundo indexado a CDI. Essa compra do Patrimar representou 0,72% de exposição. E aqui ele forma que liquidou o CRI São Carlos a uma taxa de IPCA mais 9,5%, cerca de 2% de exposição. Ele também destaca que tem uma amortização total do CRI Alegrman Pacaembu, que deu um rendimento de 15 milhões para o caixa do fundo. Isso representa cerca de 4,31% do PL. E os credores, além da amortização que pagou, vão pagar também 2 prêmios, que seria o prêmio por pagamento da dívida antecipada. O primeiro, o fundo já recebeu de 0,0025 por cota, e o segundo a ser pago, uma parte em julho e uma parte em dezembro, vai trazer um rendimento de 1 centavo, tanto em julho quanto em dezembro. E eles trazem que fizeram uma nova alocação de 1,85% do fundo numa nova emissão do CRI Alegra. Então ele teve amortização do CRI do Alegra Pacaembu e entrou uma nova emissão de um outro CRI da Alegra. Há uma remuneração do IPCA mais 4. Eles também aprovaram através do comitê uma nova operação imobiliária que vai consumir cerca de 3% do caixa do fundo. E a expectativa de liquidação é ao longo dos próximos meses. Então, como podemos ver, ele está com 23% em caixa de dinheiro. Terminando essa alocação imobiliária, ele vai ter 20%. Ele traz o CRI Novo Mundo, que em alguns relatórios já está bem trazendo.
Ele está continuando a amortização. Já amortizou cerca de 1,41% de exposição em dezembro e 1,26% em janeiro. O CRI Novo Mundo representa cerca de 0,92% do patrimônio do fundo, então ele vem diminuindo a sua exposição com os pagamentos do Novo Mundo está fazendo para ele. Ele traz análise de sensibilidade. Cota no valor mercado de 8,21 daria um carrego de CRI IPCA mais 16%. Se tirar a taxa de administração, seria IPCA mais 15,69. Em relação ao CDI, seria CDI mais 8. Tirando a taxa de administração, seria CDI mais 7. Que a indexação da carteira, ele tem cerca de 49% da carteira indexada a CDI e 47% a IPCA. A taxa de CDI mais 4,21% e o IPCA mais 9,81%. Então voltamos aqui no começo, apenas a compra do CRI Hapvida, que teve uma taxa de IPCA mais 10, que foi acima do preço da taxa média do fundo. Aqui a famosa DRE, demonstração de resultado. Em janeiro de 2026, o fundo teve um total de receita de 2,8 milhões, teve um resultado financeiro de 955 mil e a despesa do fundo de 736 mil reais. Aqui o fundo poderia detalhar um pouquinho mais essa despesa do fundo. Então ele teve um resultado total de 3 milhões e distribuiu 3,7 milhões, cerca de 10 centavos por cota. Se vermos em relação ao mês passado, dezembro, ele distribuiu levemente abaixo. E podemos ver que ele zerou seu resultado acumulado para distribuir esses 10 centavos. Então, provavelmente, se ele não fizer giro de carteira, ele vai distribuir menos de 10 centavos no próximo dividendos dele, devido a resultado acumulado ter zerado. Lembrando que ele pode fazer giro de carteira, conseguir liberar o IPCA acruado que ele destacou no começo do relatório e com isso conseguir manter esses 10 centavos. E a performance acumulada, o fundo teve um rendimento de 1,18% em janeiro contra o seu benchmark 0,64%. Desde o início do fundo, o fundo tem uma rentabilidade de 329% contra 206% do seu benchmark. Ele traz seu histórico de distribuição por cota, ele aumentou 3 centavos em relação a 2024. Em 2024 foi 1,10 e 2025 1,13. E são seus ativos da carteira. Como podemos ver, ele tem cerca um pouco mais de 300 milhões de patrimônio líquido. E desses 300 e poucos milhões, 23% está em caixa. Então, com isso acontece o quê? Ele fica mais concentrado nos seus ativos. Tem que ficar esperto nos seus primeiros 6 ativos que tem todos acima de 4%. Mas o principal é esse Coteminas aqui, com cerca de 7,3% do PL. Se ele dá algum BO de não conseguir pagar, entrar em recuperação judicial, 7% do PL já vai pro saco com isso. Então, ponto de atenção. Seguido pelo Opherth, acho que é assim que fala, com 5,1%. E o Arena MRV com 4,9%. Então, devemos ficar esperto. Esses que estão em verde são os CRIs que ele comprou em janeiro e fevereiro. E aqui é o Novo Mundo que ele está amortizando nos últimos meses. Ele também tem fundo imobiliário. Tem 2 fundos imobiliários. Esse FI Moema, que representa 9,17%. Então, sua principal exposição está nesse FI Moema. Ele não é negociado na bolsa. Ele tem também o Ourilog, cerca de 0,21%. Tipo de operação sobre sua carteira. Principal exposição é os CRIs corporativos série única, com cerca de 34%. Logo em seguida vem seu caixa, com 21%. Eu falei 23%, mas é 21%, tá? Depois vem pelo CRI corporativo sênior, com 11%. E o CRI pulverizado sênior também, com cerca de 11%. Aqui são seus indexação. Tem os CRIs indexados a CDI, CRI indexado a IPCA, CRI indexado a GPM, CRI prefixado e debêntures indexado a CDI. E os fundos imobiliários. E tem o caixa que ele não traz aqui. Sua carteira de CRIs por segmento, 24% está exposta à renda urbana, 14% MCMV e 12% em residencial. Seu tipo de risco, 88% corporativo e 32% carteira pulverizada. Seus CRIs pulverizados, 4% são comercial, 96% residencial. Então, ele é bem
pelo menos seus CRIs pulverizados, é bem concentrados nos residencial. Ele traz as garantias e aqui ele traz seus ativos detalhadamente. Esse CRI Alegra foi que ele acabou de comprar, com a taxa CDI mais 5%, março de 2027, amortização mensal e as garantias. Que é o CRI Novo Mundo, com vencimento em junho de 2028, mas como nós vimos, ele está amortizando de uma forma mais rápida. Provavelmente ele vai se livrar desse CRI Novo Mundo antes do vencimento. Ele destaca o Fundo Imobiliário Moema, que traz o que está a taxa de IPCA mais 8,5%, vencimento dezembro de 2028. Aqui as garantias: imóvel, opção de venda no final do contrato e fluxo de aluguel. Ele traz um comentário sobre o FII Moema. Vamos dar uma olhada só no FII Moema. O FII Moema tem como único ativo um imóvel em área nobre de São Paulo, lembrando que ele é lajes corporativos. A operação é o Sale and Leaseback, e o que garante a rentabilidade contratada são os fluxos de pagamento de aluguéis. E no final do prazo da operação, que é dezembro de 2028, tem a opção de venda do imóvel, descontando o valor dos aluguéis recebidos no período. Ele testa uma estratégia detalhada, tanto a dos CRIs pulverizados quanto a dos CRIs corporativos. E aqui ele traz seus dados gerais do fundo. Tem cerca de 46 mil cotistas. Ele paga seus dividendos no quinto dia útil. Tem a taxa de administração de 0,9% ao ano. Tem amada e abençoada taxa de performance, 15% do que exceder o yield diário do IMAB divulgado pela Ambima. Seu administrador, Oliveira Trust. Gestor, Polo Capital. Ele até hoje teve 3 emissões de cotas e a última foi lá em 2021. E provavelmente não vai ter emissão de cota tão cedo porque está com bastante desconto. Bom, esse foi o relatório mensal de janeiro do POR de 11. Minhas conclusões: é um fundo relativamente pequeno, com pouco mais de 300 milhões de patrimônio líquido. O seu dinheiro em caixa está muito grande, está muito alto, mais de 23%. Ele é um pouco mais concentrado, porque além de ter o patrimônio líquido não tão grande, tem muito dinheiro parado em caixa. Então, ao invés desse dinheiro estar investido em CRIs, para poder ter uma diversificação maior, tá parado em caixa. Está rendendo bem, porque, querendo ou não, as taxas de juros estão lá em cima. Na minha visão, o mercado acaba pedindo um pouco mais de prêmio de risco, acaba fazendo ele ficar mais descontado, exatamente por isso, por ter muito dinheiro em caixa. Acredito que essa gestora, se alocasse um pouquinho esse dinheiro de caixa, por mais que ele queira fazer caixa, queira deixar dinheiro em caixa, deixa uns 10%, já vai diminuir pela metade. Com isso, o mercado pode ser que se anime, que goste desse movimento e faça a cota subir, chegar mais perto do VP. Minha visão: cabe na carteira. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas um caráter informativo para auxiliá-los nos seus estudos. Mas cabe na carteira sim, mas caberia na minha carteira, numa parte da carteira de risco, já que ele ainda é pequeno, está concentrado tanto no CRI, que tem cerca de 7% do PL, tem um fundo imobiliário também, com cerca de 9% do PL. Então, mais concentrado, muito dinheiro parado em caixa, e é pequeno relativamente, sem contar a liquidez dele também, que é baixa. Se você for estudar, leve isso em consideração. Se você ainda não é inscrito, chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o like, ativa as notificações e deixe nos comentários qual a sua opinião sobre o POR de 11. Deixar tanto dinheiro em caixa assim, em porcentagem, lógico. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.